Boa tarde, amigos. Meus queridos telespectadores, né? Quase que eu vou para redundância aqui e dizer, meus amigos. Pois é. Que vida dura tem a torcida colorada, né? Que coisa, hein? Quando parece que está tudo certo, que está tudo encaminhado, agora o Internacional aí vai ter que se ver até as últimas rodadas para buscar a tal da vaga na Taça Libertadores da América, vaga direta para a fase de grupos. Não é crível que o Internacional, depois de adquirir até poupança, né, não vá se classificar para a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Já já a gente vai debater aqui com o Vinícius Brito, com o Maurício Freitas e com o Celso Rotti, que já está no recinto. O intervalo e a gente já volta. Estamos aqui já com o Celso Rotti, com o Vinícius Brito, com o Maurício Freitas. Tivemos aí, já estava há pouco dizendo, não é crível que o Internacional, depois de estar com a vaga encaminhada, vá para tirar. O Grêmio, ao contrário, né? Se poderia imaginar que fosse ficar aí meio cabisbaixo depois da eliminação da Taça Libertadores da América, o Grêmio ganhou 10 em 12 pontos. E contra alguns adversários que normalmente ou era toca, ou era muito difícil. São Paulo no Morumbi, Chapecoense aqui, o Grêmio conseguiu fazer a sua parte. Agora, o que eu tenho ouvido aqui, ali, acolá, senhor Celso Juarez Rotti, um dos maiores técnicos do Brasil, campeão da América e tal, tá bem o homem aqui, para ver se ele volta sempre, né? Ele é meio mascarado. Olha aqui, ó, mas o que queria... Eu devo ser, né? Boa tarde a todos. Não é. Mas porque, pô, o pessoal vira e mexe, mas quando tá trabalhando é uma máscara. Não é. É mais compenetrado no serviço, vamos deixar assim. Vamos lá. Mas o que eu quero dizer agora é a respeito do Grêmio, né? Os caras estão me chamando meio puxa-saco do Grêmio, tá? Eu uso azul, mas é por baixo, mas só para deixar bem claro o que eu acho a respeito do Grêmio, tá? O Grêmio fez uma má Copa do Brasil, que eu tenho ouvido aqui, o Grêmio chegou na Copa do Brasil, mas chegou aonde? Passou pelo Goiás. O Grêmio passou uma etapa da Copa do Brasil. Uma. É que entra lá na frente, aí chega quase no fim, né? Mas tudo bem, mas foi mal na Copa do Brasil. Chega na reta final. O Celso Rotti, quando o Internacional caiu em 2016, poderia ter ido para a final, né? Time reserva. Time reserva. Que eu acho que era o titular, no caso. Era uma mistureba. Analisando hoje, era melhor botar aquele reserva para jogar aqui. Era uma mistureba, mas aí lá teve um pênalti do Robinho que o juiz não deu, que se dá. O Internacional ia passar e iríamos ter o clássico também, né? O Atlético nos ganhou aqui com a entrada do Casales, que fez um gol completamente fora. Não te lembra disso? Deu, golaço. São essas coisas do futebol, não tem jeito. Celso, uma pergunta sobre aquele momento. Tá, já está andando. Já está andando. Tu nem completou a tua tarefa. Não, nem cumprimentei, seja bem-vindo. O que eu quero dizer é o seguinte, a Libertadores foi boa do Grêmio. Ele perdeu em 10 minutos a chance de ir para a final contra o Boca. A Copa do Brasil foi superado. Não cumpriu nem carnê. Mas como é que foi boa, cara, com o jogo do Estudiantes, hein? Como é que tu me diz isso? Tu quer, eu pego uma coisa pior, então, os 15 minutos do Tucumã, lá. Pois é. Não, mas o jogo do Estudiantes... Lá foi um horror. É que o jogo... aqui também. Lá e aqui. Mas o jogo do Estudiantes aqui, Rex, se a gente diz que o Grêmio esteve com 1,5 mão na vaga para a final, o Estudiantes esteve mais ainda próximo de passar. O gol do Grêmio para levar para os pênaltis foi nos acréscimos. Não, gente, essas coisas só é bom quando chega. Quando não chega... Não, mas eu acabei de dizer que era boa. Você que me contrariou. Pois é, não, mas quando eu chega... Eu quis fazer justiça e você disse que não. Quando chega na final. Tá. Não chegou, não é boa. A nossa cultura então então Celso Rotti no Palmeiras. O que tem Celso Rotti no Palmeiras? Foi boa ou não foi? Não foi boa, porque deixou a desejar. Como deixou a desejar? Tu tá falando de 2001, né? Tu foi roubado pelo Boca? Não adianta, não se explica, não justifica. Só é bom quando chega. Celso Rotti no Palmeiras em 2001, primeiro treinador pós-Parmalat, ninguém quis saber. O presidente, então, Mustafa Contursi, refez um time, contratou um time para um semestre. Não teve o campeonato mundial, que era previsto naquele ano, que ia ser na Espanha, e a SL quebrou, o campeonato foi para as cucuias. Bom, tivemos dificuldade no segundo semestre para disputar o Campeonato Brasileiro, mas falando de Libertadores, não adianta, o Baldo Aquino meteu a mão no Palmeiras lá,
na Bomboneira. Nós empatamos o 2-2 jogo lá, né? 2-2 lá e 2-2 no Parque Antártico. E perdemos nos pênaltis os meus 2 melhores cobradores, Arce e Alex. O Arce de novo, hein? Arce e Alex. 95 contra o Ajax Tá? também. Então não adianta nada, ninguém mais lembra. Mas como é que eu não lembro? Se eu Só acabei se de te lembra. Não, Acabei de lembrar. só Não, se mas lembra quem ganha, é isso que eu quero dizer. Ah. Ganhou, não interessa como chegou, se o Baldo ajudou, não Era ajudou. semifinal, né? O Felipe não adianta, chegou na semifinal e não passou. Deu boca de novo. Mas essa aqui, a tua de Mesma 2001... coisa o Grêmio, não adianta. Tava ganhando, tava na mão, mas não tá na mão. Ei, Celso. Não, a é o tua que vai de pra 2000 história. A tua de 2001 foi semifinal. Semifinal. Agora, Semifinal e quem ganhasse já tava no Mundial. Por quê? Porque o outro finalista era Cruz Azul. o Cruz Azul, time México. mexicano. Bah, que barbado. Veja bem, 2001. Agora, ô Celso, em relação a chegar e não chegar, você falaste da semifinal da Copa do Brasil de 2016 contra o Atlético. Havia um temor dentro do Beira-Rio de alguns dirigentes, como você ouviu falar, de chegar algo... Você sentiu assim que alguns queriam... Bom, Não, de chegar não. Chegar e pegar o Grêmio, então melhor não chegar Não, naquele o Celso- momento. Não, de chegar não. Mas tinha não esse tamanho. atrapalharia a possibilidade de se salvar? Estava atrapalhando já há muito tempo. É a mesma coisa, é aquela situação que vocês estavam dizendo agora mesmo. O Grêmio fez de 12 pontos 10, É, porque está concentrado numa competição. Né? Também. Então essa é a situação. A Copa do Brasil, nós disputamos, agora não me lembro, só me lembro agora do Atlético, os outros adversários não lembro. Nós vínhamos jogando o Santos. Teve nós uma bela atuação contra o Santos. Nós passamos pelo Santos com o time reserva. E o Santos não, com o time titular. E teve outras equipes teve outro jogo que nós passamos também, mas que tu não consegue, quando tu tá numa situação de brigar por uma classificação no Campeonato Brasileiro, a melhor coisa, seja em cima, seja embaixo, no Z4, a melhor coisa é tu estar concentrado numa competição só, porque o jogador é muito complicado se concentrar numa, imagina 2, 3. Né? Vide Grêmio, vide Palmeiras, que estava aí bem em todas. Vídeo Cruzeiro. Mas o Cruzeiro Então, escolheu uma. O Cruzeiro fez certo. Rec, escolheu uma e dizia assim, não, nós estamos escolhendo uma, então vamos ganhar. Escolheu a que ganhou. Não. Não, mas Né? você escolheu, Tá bom. escolheu Mas- depois que meteram a mão neles lá. Aí lá tá. atrás. Escolheu depois de Aí ser que passado tá. pra trás. Queria ter vencido o Boca Juniors. Não, aí que tá. E esse escolheu, teria escolhido, se perde a final, a escolha foi errada. E poderia Por isso perder que a eu estou final. dizendo para vocês que a campanha boa é a que ganha. E o pior de tudo, não tem fórmula para campanha boa. Não se repete a fórmula. Ou seja, tu faz um tipo de jogo, um tipo de estratégia para determinado jogo, para determinada competição, na outra ou na próxima não será igual, não será a mesma, é tudo diferente. Futebol tem essas coisas. Tá, mas então planejamento? Planejamento tem que ter. Não vai me dar uma de Vitório Pito, do teu antigo patrão. não. Planejamento é Por quando incrível ganha. que pareça, meu antigo patrão que não me contratou nenhuma vez. Por incrível isso, né? É incrível esse tipo de coisa, né? Fui contratado as 2 vezes pelo Fernando Carvalho, que eu trabalhei com o Vitória, né? Como meu presidente. Então, agora voltando ao que nós estamos falando. Senti alguma mágoa nisso aí. Não, nenhuma mágoa, ao contrário. Tenho muito respeito pelo Vitória. Não sei nem aonde anda agora, mas Tá na praia. foi meu dirigente. Tá na praia. Não sei. Tá morando na praia. Mas nós estamos falando de Planejamento. planejamento. Não, Eu planejamento dizia que planejamento é é quando outra ganha. coisa completamente diferente. O futebol tem que ter planejamento, sim, tem que ter os seus objetivos, tem que ter tudo colocado. Agora, como as coisas vão acontecer durante, né, as competições é que muda ou mudam de acordo com as situações e principalmente com os resultados. Especialmente nos percalços, né? Tu não planeja que vai perder em Chapecó, por exemplo, que vai perder em Minas pro América. Os profissionais normalmente não mudam. O que muda é a perspectiva de quem não é profissional. É um dirigente que tem a sua vida colocada em outro lugar e que vem para o futebol lá com 5, 6, 7, 10 anos como sócio, conselheiro do clube, essa coisa toda, né? E que, num determinado momento, sofre uma pressão e não está acostumado com ela, ou seja, uma pressão interna ou externa, com torcedores ou imprensa, e aí muda de direção no meio do caminho. Os profissionais não, os profissionais colocam as coisas, planejam, tá na planilha, né? E vão fazendo as coisas conforme
se apresentam. Agora, os demais tem Agora, problema. Celso, eu tenho notado, assim, Principalmente quem se apaixona. sim, um conflito, não um conflito um conflito geracional de técnicos mais experientes e essa nova geração, mas fundamentalmente uma tolerância maior, não só na questão geracional, mas até na questão do estrangeiro, por exemplo. O Aguirre teve uma oportunidade muito boa no Inter, teve uma oportunidade muito boa no Atlético Mineiro e agora mais uma oportunidade no São Paulo. E aí foi demitido pela terceira vez não chegou, né? E pela terceira vez falaram do preparador físico. E aí, do preparador físico. quando tu vai ouvir as justificativas, Mas é ele que leva. injustiçado, mas tudo bem. Se é o Celso, se é o Abel, se é o Levir com esse histórico, tá ultrapassado, tá antigo. Você acha que tem uma tolerância maior com a geração mais nova ou então com o estrangeiro? Tem. Eu acredito nisso sim, até porque é uma renovação. Eu estou falando renovação dos treinadores brasileiros, né? Com os estrangeiros sempre teve, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, então, é uma maravilha. Se habla espanhol... Aqui no Rio Grande do Sul, se hablar um pouquinho, já a tolerância é bem maior. Mas piorou, a renovação piorou o nível de capacidade. Primeiro deixa eu só tentar colocar isso aqui. Eu acho que existe essa tolerância, principalmente pós Copa do Mundo de 2014. 7-1. Né? Pelo resultado, não só pelo 7-1, mas pelo que já estava o nível do futebol brasileiro, que foi mascarado pela conquista da Copa das Confederações, pelo próprio Felipe, né? O futebol brasileiro até então, até a Copa das Confederações, estava desacreditado. O Luiz Felipe chegou, todo mundo, Luiz Felipe está muito bem, voltou o Luiz Felipe. Ele conseguiu organizar o time, dar um padrão para o time, que ganhou e ganhou folgadamente a Copa das Confederações. Espanha, que na época era o Aí, grande time. o que aconteceu? A gente, como é assim que acontece, é isso que eu digo, quando se apaixona, tem problema. Todo mundo achou que a Copa do Mundo seria de novo, aqui no Brasil, seria de novo uma conquista brasileira. Bom, fomos para a Copa do Mundo e não chegamos lá e tivemos principalmente aquele jogo único, histórico, que ficou aí, que tu acabaste de colocar. Então, esse tipo de coisa nos trouxe mais rapidamente a renovação. Esses dias eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa que eu não gosto muito, que é o Mourinho, que eu acho bom treinador, não é profissionalmente, mas eu estou falando pessoalmente, não tenho muita relação com ele, mas vejo ele dar as entrevistas. Parece o Celso Roth um pouquinho mais bonitinho, né? O que acontece? O que acontece? O Mourinho disse uma coisa muito interessante, assim, ó. É que o conhecimento está... Celso Roth mais bonitinho é uma boa frase. É um Celso com O Mourinho disse o seguinte: o conhecimento está ao alcance de todos. Qualquer um, inclusive tu, Vinícius. Se tu chegares aí e apertar o botão no computador, tu vai conseguir formar um treino, fazer um treino, armar um time taticamente. Tá? Por quê? Porque está ali, tem livros, as coisas estão todas, né, ao nosso alcance. O conhecimento está ao nosso alcance. A diferença é fazer a coisa acontecer no campo. Tem que ir lá para dentro e fazer o pessoal trabalhar, treinar, repetir. Essa é a diferença. E com conhecimento. Saber filtrar que tipo de treinamento teu time precisa, que tipo de esquema tático o teu time e os teus jogadores estão precisando e corrigi-los. Essa é a diferença. Porque falar e dizer e mostrar, todo mundo sabe. Por quê? Nós estamos com a modernidade e a tecnologia. Tu não diz box to box. Como? Box to box tu não diz. Box to box. o volante Área. Área, as linhas, como é que é? A linha Avançada, mais linha alta, linha mais baixa. Pô, nós estamos falando tudo a mesma coisa, só claro. mudou o linguajar. A transição. Mas o que eu quero dizer é Transição. a transição. Rápida, a transição. Exatamente. Então o que eu quero dizer é exatamente isso. O que nós temos é que saber, e aí vai a resposta para a tua colocação sobre se a melhor ou não. Tá claro, né? Quantos estão trabalhando dessa geração nova hoje? Odair. Quem mais? O Jair tá para cair no Corinthians. O Thiago Nunes, o Atlético. Mas o Thiago já não é diferente. novo. O Thiago já vem galgando essa posição há um bom tempo. Você ouviu falar dele agora. Mas ele já vem aí procurando o seu caminho há muito tempo. tá no Sapucaense. Quantas equipes trabalhou o Jair? Só Botafogo. Botafogo, Santos e agora o Corinthians.
Né? Então já começa lá em cima. Para a gente ser uma pessoa, um treinador com formação, nós temos que galgar e passar por outros momentos. Como se diz, com todo o perdão da palavra, tem que botar no chão, né? Tem que ralar primeiro, para chegar lá e ter o conhecimento. Então, nada contra. Eu acho que foi dada a oportunidade e eu dizia aqui já no outro programa, quem aproveitar, fica. Quem não aproveitar, passa. Né? Mas tu tens razão quando tu diz que a tolerância, nesse momento, pós-Copa do Mundo 2014, está maior para os jovens. Se fosse o Celso Roth, ou o Levir, se fosse o Oswaldo, se fosse o Vanderlei, que tivesse perdido o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil, não estaria no Internacional agora. Mas os velhos estão substituindo os novos. Como o Odair é um novo e acharam que não tinha muita alternativa de repetição, deram oportunidade para o Odair, e o Odair foi e conseguiu interagir com o grupo, está aí até hoje fazendo uma campanha espetacular e que vocês estão cobrando com razão, porque é assim que funciona a coisa mesmo, porque o Internacional perdeu a oportunidade de disputar o título. Mas para aí um pouquinho, para o time que ia cair, está na Libertadores... Meu Deus do céu, abraça e vamos lá, fecha as botas, vamos preparar para o ano que vem. Então, tu acha que não tem motivo para crise? Não, eu acho... Porque ontem a torcida do Inter está virada. Não, é que a expectativa... Foi pelo desempenho, né? Não só pelo resultado. Foi nojento. A expectativa criada, né? Rec, sempre quando a gente cria uma expectativa, o outro lado é exatamente igual. Então, tu criaste a expectativa, não conseguiste, lá vem o quê? A demanda contrária, exatamente na mesma proporção. Então, pô, tu me deixaste com vontade, agora tá me tirando a vontade, não dá, né? Tu me mostrou que dá. Então eu fico irado, né? Então aí já se fala em crise. Mas o que me parece é que o Internacional, eu acho que os dois times aqui do Rio Grande do Sul, como sempre, nós temos que pensar e falar assim, ó, agora estou olhando para a câmera, né, diretamente, pô, tem que erguer as mãos e dizer, pô, o trabalho dos dois clubes do Rio Grande do Sul é espetacular. A gente que sai para trabalhar fora do estado sabe a dificuldade que é, tanto o Grêmio quanto o Inter como o Grêmio, chegar nessa posição que estão, brigando para a Libertadores e com chances reais de passarem para a classificação direta. Tomara que isso aconteça, porque isso engrandece o futebol do Rio Grande do Sul, é assim que tem que ser. E os dois estão de parabéns, os dois treinadores são responsabilizados toda hora, tanto o Odair quanto o Renato. Celso, você faz parte do Simpof? Simpof? Me explica. Sindicato do Pontinho Fora. Não, os times não jogam normalmente para ganhar um pontinho fora. E quando era vitória, os 2 corridos, pontos... não. Não sou parte desse grupo, não. E antes valia 2 e 1. Prefiro ganhar com a mentalidade de ganhar, porque o ganhar com 3 pontos é muito melhor do que ir para jogar fora de casa e conseguir 3 empates. Se em 2 jogos tu ganha um e perde o outro, é melhor do que 2 empates. Fez 3 pontos em vez de 2. No entanto, levantamento do professor Tristão Garcia. Sempre que uma equipe conseguiu a média de ganhar os jogos de casa e empatar fora, sim. ou seja, 4 em 6, Mas é uma estatística. Sempre quem tem essa média é campeão. Não é campeão. Sim. Não, senhor. Porque não ganha todos os jogos em casa. Não, e não empata todos fora. Sempre que tu tem essa média. Média é média. O Inter vai ter uma média maior do que essa e não vai ser campeão. Era outra competição, ponto corrido, mas o antecessor do Celso na Libertadores de 2010, que foi o Jorge Fossati, quando o Inter terminou a primeira fase com 3 vitórias em casa e 3 empates, foi questionado por essas malas da imprensa, como o REC. Isso. Na coletiva disseram aqui... Mas se eu questionasse, o Celso não ia pegar no lugar dele, não ia ser campeão. Aí perguntou, o Fossati, o seguinte, ó, o Internacional ganhou todos os jogos de casa, mas empatou os 3 fora, por não estar conseguindo ganhar fora. Ganha em casa e empata fora, ganha em casa e empata fora. O Fossati respondeu, Werner, mas se for assim até o final, vamos ser campeão. É óbvio. E ia mesmo. E foi. Só que o Inter não vai chegar nessa média. O levantamento do professor Tristão... O Inter não vai fazer 19 pontos fora de casa? Não, REC. Ué? A questão... Não? E o Inter fez 19 vitórias em casa? Por isso mesmo.
Então tem que fazer algumas vitórias fora de casa. Esse negócio de ganhar em casa e empatar fora vai ser campeão, tá provado que não. Professor Tristão Garcia tem uma tabela no site dele, no Infobola, infobola.com. O Inter ganhou 19, vai ganhar 19 pontos fora. E se ganhar do Paraná vai dar mais de 19. E quantos pontos deixou de ganhar em casa nesse teu cálculo? Mas é o que eu tô dizendo. Sim, tô mas falando só o que eu tô falando. O Inter não ganha todas em casa, não é o Inter. Nem o Barça. Tá, mas Isso que é importante, ninguém ganha tudo. Por isso que tem que ganhar fora. Por isso que o Celso me ouviu falar em média. Média de 4 a cada 6 pontos. Segundo, bom, mas aí a média é perfeita. Segundo o professor Tristão matemática... Garcia, na classificação... Isso aí era quando eu era mais novo, que eu fazia sexo quase todos os dias. Era quase na segunda, Agora, quase na terça. Não, agora é quase na segunda, quase na terça, quase na Então quinta, segue a mesma quase na coisa. sexta, quase no sábado. Mas segundo a tabela do professor Tristão Garcia, o Palmeiras obteve até o momento 2 pontos a mais do que a média do ganhar em casa e empatar fora indicava. O Inter deixou de ganhar 4 pontos fora ou em casa que deveria ganhar para manter essa média. Cara, eu vou te dizer o seguinte, quem mantém essa média ganha. Nada contra a tua colocação, mas estatística vai para onde a gente quer que vá. Tá? E a matemática é perfeita. E o futebol é completamente ao avesso das duas coisas. O futebol é imperfeito, cara. Tu não controla nenhuma variável. Tá, e por que você joga menos fora de casa? Isso é uma questão, isso é um questionamento fantástico, Rec. Não só se joga menos fora de casa, como a gente diz assim, a gente que eu quero dizer, o treinador, o profissional, e eu falando especificamente, óbvio, só posso falar de mim. Nós temos eu quero dizer, a comissão técnica que eu trabalho, nós temos uma pesquisa muito interessante. Por exemplo, joga em casa, faz aí a maioria dos pontos. Joga fora de casa, não faz a maioria, faz a minoria dos pontos, né? Com muita dificuldade. Nós chegamos a um percentual que quando joga em casa, tu joga 70%, 80% da tua condição, fora de casa tu joga de 20 a 30 a menos do que isso. Por que razão? Se o campo é igual, né? O campo de jogo deve ser igual, e agora está igual, porque as dimensões são iguais. Torcida, mas torcida está acostumada a jogar com 30, 40, 10 mil, 15 mil pessoas no campo. As pessoas não entram no campo. Qual é a razão específica? Estar fora do seu ambiente, estar longe da sua família, fora do seu ambiente, que eu quero dizer, fora de casa. Normalmente tu concentra num hotel, ou quem tem a condição de ter o seu próprio hotel, que não é o caso aqui do Rio Grande do Sul, das duas equipes, né? Estar longe da família, estar longe das pessoas que cercam, do calor do jogo, emocionalmente. 20 a 30% a menos, é incrível isso. Né? É incrível, é que nem a estatística, isso é uma coisa de estatística da comissão técnica que eu trabalho dos meus números. Outra coisa assim fantástica, jogar, principalmente agora que o calendário está apertando, tem que ter jogo de janeiro a dezembro, né? Jogar dentro de uma condição física, campeonato gaúcho, jogar com 10 km por hora, que é a condição de um jogador de futebol, dá para jogar o campeonato gaúcho. O campeonato brasileiro é 10, 12, 13 km por hora, condição física, limiar aeróbio. Campeonato Libertadores da América, eu sei que isso é uma coisa técnica, para quem está nos assistindo é muito difícil. Libertadores da América é 15 a 16 por hora, porque é um jogo muito mais difícil, muito mais corrido, exige muito mais do jogador. Então são coisas que a gente tem, que é a estatística nossa. Esse negócio de jogar fora é uma coisa inexplicável, a gente chama de maturidade. Quando o time está maduro e joga de um jeito e do mesmo jeito fora de casa, o time atingiu um nível alto e um padrão para ser campeão, seja brasileiro, seja da Copa do Brasil, seja da Libertadores. Coisa que a gente ainda não vê na maioria dos times do Campeonato Brasileiro. Eu só vi isso num, que é o que está na frente, depois da chegada do Felipe. E ontem empatou com o Paraná fora. Mas jogou, tu viste o jogo? Não vi, estava comentando o jogo do Palmeiras, que o Palmeiras fez, foi de alto padrão. Problema, o Paraná também fez um belo jogo e um bom jogo. Só que o Palmeiras errou e teve várias oportunidades que desperdiçou por essas coisas do imponderável. O que é o imponderável? Defesa do goleiro,
o erro na hora de botar o corpo. Ontem até um o vento, tempinho né? depois, chegou na Eu vi bola. os lances, eu vi. E eu não vi o jogo porque estava vendo o Inter lá na arena mesmo do Grêmio. Fiz o pré-Inter e depois me desloquei para a arena para comentar o Grêmio. Então Então eu são acabei essas vendo coisas. os dois jogos. Mas o Grêmio também não jogou tanto. Agora, O Celso, Grêmio o que... encontrou um adversário. Parece que não, eu não vi o jogo do Mas Grêmio. o Grêmio parece só que tinha- não. Mas ele precisava jogar tanto? Não, a jogou Chapecoense com só o Vasco, tinha né? Foi uma. que nem Inter e América no meio de semana. A Chapecoense só Matou tinha e- uma jogada. Uma jogada pela esquerda, onde caía ou o Leandro Banana, que é o Leandro Pereira, ou o Wellington Paulista. Se conseguisse vantagem sobre o Léo Moura, podia criar alguma coisa. Senão o Grêmio recuperava. E no outro ataque da Chapecoense também, a bola lá, e sempre passando pelo Canteiros. Procurava o Canteiros para O distribuir. Chapecoense teve uma queda muito grande, né? Trocou muito. Já se achou igual aos outros. Aí complica, vai caindo, né? Vamos ver os lances da Grêmio e Chapecoense. Agora, O primeiro foi muito cedo também, né? 1-0 cedo, fácil. E o se achar igual aos outros, né, Celso? O problema é saber o seguinte, né? Cada vez a cobrança vai ficando maior, né? Porque na medida que a gente se acha grande, aí E a Chapecoense teve esse desastre, né? Que aconteceu. Isso aí é terrível. Eu até acho que estão fazendo coisas demais a Chapecoense. Acho que já faz 3 anos que houve aquilo. Vai para 3. acidente? Catástrofe, né? Vai para 3 agora em 2019, foi em 2016. Então, eu não Foi o ano que o Inter caiu. Fecha 2 agora. sobreviver. Fecha 2 agora. Fecha 2 agora. Sobreviver depois daquilo é uma coisa completamente fora do... Eu imagino, a gente vai para um lugar, já tem tem carga negativa, não adianta, a gente tem coisas que a gente não controla. E estar num lugar que as coisas aconteceram, para mim, a Chapecoense já está fazendo um milagre, esses jogadores que estão aí, a própria direção do Chapecoense. É impressionante. Tinha que ter parado um pouco. Foi o Torino que caiu o avião ou a Juventus? Torino. Não, O Torino nunca mais se recuperou. E é impressionante porque a Chapecoense, Nunca mais. o acidente acontece no fim de 2016. Em 2017, no primeiro semestre, ela ganha o Campeonato Catarinense. Ela consegue montar um time em poucos dias. Não, e classifica ganha- para Libertadores de 18. Isso. Por isso que eu falei Cai na na terceira primeira fase, temporada. né? Em 2019 vai para a terceira temporada após. São Isso que eu quis coisas, dizer. são coisas assim que não são inexplicáveis, né? Mas a Chapecoense está com sérios problemas. Pode sair ainda, né? É um enfrentamento contra Pode o escapar Sport, eu ainda. acho que vai ser definitivo, né? Chapecoense e Sport se enfrentam, estão disputando aí essa última vaga no É rebaixamento. mais eu do acho. que confronto. Que é direto. outro também que está pedindo, né? O América Mineiro ontem ganhou e também esquentou essa briga. É. O Ceará pega o Fluminense hoje. O time vai que ser... caiu também foi o Santos, né? Sim. O Os Santos últimos perdeu pro 2 América jogos, ontem, né? né? Os últimos 2 jogos o Santos Está deu uma- fora da briga também. É. Vai ficar, se por acaso o Atlético Paranaense ganhar a vaga na Sul-Americana e tirar o lugar do Atlético e o Atlético despencar. Tem que acontecer e o Santos ganhar as 3. O Santos agora depende de um completamente. milagre para chegar com mais 9, 55 Mas pelo que pontos. estava Nem isso dá. acontecendo, viu, Rec? Tá Pelo- fora o Santos. É impossível. Pelo que É aconteceu no Santos, extra-campo, Algo tá muito bem, né? Tu acha? Processo de impeachment Sim, de já presidente chegou e tudo sem mais. Os problemas todos que houve no Santos. Isso é uma jogada do Grêmio já, né? O centroavante do Grêmio vem, o Everton entra na diagonal, por dentro. O gol que ele errou contra o River. E olha, e por incrível que pareça, o Recebeu Jael é Acho que os bom. treinadores olham antes, né, para marcar esse tipo de jogada, né? Tu achas? Mas não consegue. Ninguém consegue. Mas o Jael já fez 2 ou 3 passes desses que ele fez. É como a jogada do Edenilson no Inter, né? Passa sempre. Tem que olhar, né? Tem que olhar e marcar, né? E às vezes ficam só olhando, né? Agora, Celso, você colocou ali que o Palmeiras, depois da chegada do Filipão, mudou. O que você que dirigiu o Roger como atleta e conhece o Filipão há muito tempo, conhece o trabalho do Filipão, já trabalhaste com ele. O que pode Eu não ter... dirigi o Filipão, não. Não, você trabalhaste com o joguei Filipão. contra ele. Não, dirigiste o Roger. Digo, que foi o antecessor Sim, do Filipão. sim. Dirigiste o Roger e trabalhaste com o Felipe. O que você acha que... Essa grande alteração, porque o Palmeiras realmente mudou da água para o vinho, né? O Felipe, cara, o Felipe tem como grande mérito, né? É interagir com os jogadores, né? Ele consegue interagir de uma forma que ele não perca o comando e mantenha o comando com rédea curta, né? Essa é a personalidade do Felipe. E a personalidade do Roger é diferente da do Felipe, né? O Roger é uma pessoa que procurou, sempre foi assim, sempre foi do consenso como jogador e agora como treinador, também tem os seus méritos, né? Mas sempre foi do consenso, nunca entrou no debate, ou quando entra
com as suas reservas. É um jogador, é uma pessoa que tem lá... É mais introspectivo. É mais introspectivo, que toma muito cuidado para colocar. O Felipe não, o Felipe já passou. Essas são as coisas que a maturidade dá independentemente de idade, né? O Felipe já passou por vários medos e vários erros e vários acertos. Então, tá muito mais... Mas ele sempre teve como mérito esse tipo de situação. Ele consegue chegar num grupo e conquista o grupo. E as pessoas respeitam ele. E isso que me parece fez a diferença entre o Palmeiras do Roger e o Palmeiras do Luiz Felipe. O Palmeiras do Roger estava jogando, assim, a impressão que passava, a gente vendo na televisão, estava jogando, estava tentando se achar. O Palmeiras do Felipe é um Palmeiras aguerrido que queria ganhar as 3 competições, a cara do Luiz Felipe. Palmeiras do Roger, eu não posso dizer a cara do Roger, mas estava com dificuldades para fazer as coisas acontecerem. Como é que você em casa administra esse seu sentimento de... Pô, essa anta não vai marcar o Everton, esse cara não vai marcar o Edenilson. Eu te dei o sinal e tu viesse com tudo. Não, imagina o Celso Roth fazendo um jogo, essas antas vão deixar o cara fazer o gol. Não, já começa por aí, assisto sozinho. Né? Eu gosto de assistir sozinho também. Não tem nenhum problema, né? Mas a gente vê as coisas, não só aqui no futebol brasileiro, né? A gente vê as coisas aí fora também, né? Vê a Liga dos Campeões, por exemplo. A gente vê cada barbaridade, né? Marcando em linha, não existe mais sobra. Aí faz a diagonal, entra entre os zagueiros, vai ficar na cara do gol. Ainda mais time que tem um pouquinho mais de habilidade e velocidade. O Everton, por exemplo, vai se consagrar na Europa se for. Porque ele já tem aqui, já faz isso, é a jogada dele. A gente fala facão, né? Facão é a linguagem de quem trabalha no futebol, né? Sai da linha lateral, entra na diagonal. Os times europeus jogam todos em linhas, linha de 4, né? Alguns estão jogando agora na Copa do Mundo, mas inclusive na Liga dos Campeões, jogando com 3 zagueiros e tal, e com sobra, mas não existe mais sobra, não, né? São aquelas linhas determinadas e ficam naquelas linhas determinadas. Ninguém sai um pouquinho, vai trabalhar um pouquinho, sair do seu espaço, principalmente quando está com a bola. Essas coisas todas a gente vê, olha e vai aprendendo. Quando diz assim, tem pouca literatura do futebol mundial, principalmente futebol brasileiro, tem pouca literatura, as pessoas escrevem muito pouco. Isso é verdade, pura verdade. Agora, tem uma coisa assim que a gente aprende muito, é sentar, olhar e ver. Bom, tá ali. E agora, o que tu vai fazer? Vamos ver, tu levou um gol assim, agora, vamos ver o que tu vai fazer. Na Europa é um pouquinho mais fácil, mais tranquilo, porque normalmente os treinadores têm muito mais banco, porque eles são compradores. Muito mais alternativas no banco. No Campeonato Brasileiro, Série A, estou falando, Série B, pior ainda, né? E assim vai. No Campeonato Brasileiro, a gente olha e diz, bom, agora, e agora? Aí faz as loucuras. A gente já tem assim... olha para trás. Claro que alguns treinadores já fazem exatamente o que sempre fizeram, entendeu? É meio decorado já. Uma coisa assim que é fantástica. Isso é batata. Principalmente quando tu fizesse a pergunta aí dos jovens, da tolerância. Só se faz isso. Tira o volante, bota o atacante. Tira os 2 volantes, bota 2 atacantes. Aí a imprensa, os mágicos, os que nunca perdem, Los invictos, dizem assim, tá aí, tá botando o time pra frente. É isso aí, a filosofia é botando o time pra frente. Vai lá e toma um gol. Aí termina o jogo. Tomou o gol é porque correu risco. Aí correu risco. Para quando... Aí que surgiu a palavra equilíbrio. Mas quem é que falou dessa palavra no futebol, Rec? Celso Juarez Roth. Mas eu não me lembro quando. Faz uns 20 anos. Que você sempre foi criticado, mas só fala em equilíbrio, esse louco. E o Tite usa muito. Equilíbrio. Pois é, cara, o equilíbrio, que é o que a gente procura Anderson, sempre. Fernando e Sandoval. Na vida. Com Arilson em alguns jogos, Marcelo no outro para dar uma fechadinha. Já voltamos. O Grêmio venceu a Chapecoense ontem, confirmou presença na Libertadores 2019 e resta agora confirmar a presença na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Pode ser uma briga até por uma vaga com o próprio Internacional. Segue a briga pela vaga
direta, a pontuação ainda é a mesma do quinto colocado, São Paulo. O Grêmio não se livrou ainda do São Paulo, que também ganhou do Cruzeiro. Tricolor chegou ao 4º jogo seguido sem perder. Sequência agora é 2 partidas fora de casa, Flamengo quarta no Rio e Vitória domingo em Salvador. De acordo com o jornal inglês The Sun, o Manchester United estuda realizar proposta de 30 milhões de libras pelo atacante Everton. Lá eles brigam, o City e o United se revezam nas propostas. 30 milhões de libras para levar para euros dá mais ou menos 34 milhões de euros. 144 milhões, e o presidente disse que não vende. Bom, no Internacional, Colorado perdeu para o Botafogo ontem, caiu para 3º e está fora da briga pelo título. Vantagem em relação a Grêmio e São Paulo, caiu para apenas 3 pontos. Vazada novamente, defesa sofreu 13 gols nos últimos 11 jogos. Foi a 8ª partida seguida sem vencer como visitante. Quarta-feira o adversário é o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Sócios terão acesso gratuito e a expectativa é de 40 mil torcedores. Na verdade, o Inter tem chance de ser campeão ainda. Se o Palmeiras perder as 3 e o Inter ganhar as 3. E o Flamengo só pode ganhar 2. Já foi. Nem chama, reclame. Eu já fiz antes, tá certo, é isso aí. Mas deixa eu falar do Revigorex, o Celso já estava de olho aqui no Revigorex. O Celso agora anda animado, então sabe como é que é, isso aqui é bom. Revigorex faz muito sucesso, estimulante natural, que dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer o equilíbrio hormonal, a vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando, muitas vezes, para baixo, com muita preguiça, muito desânimo. É ou não é? E aí as coisas vão aumentando e não afeta só o ânimo, mas também o vigor físico. Aquele namoro que deveria ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então, nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia, com vitalidade, tomar Revigorex. Anote aí o telefone, 3023 9400, 3023 9400, nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex, levante a autoestima. Ligando agora, você diz que viu aqui no programa e vai ganhar promoção espetacular. No feriado, no final de semana, no dia a dia, tem que ter namoro. Tem que ter Revigorex. Faça como o Celso Rotti aqui, ó, 3023 9400. O Vinícius Brito, que é filho do Cláudio Brito, sabia? Ah, é? É, filho do Cláudio Brito. Sabia, né? Como ele ficou mais famoso que o pai, agora a gente... Agora já tá. O Cláudio é que é pai do Vinícius. Brito. Tá bom. Tá assistindo, inclusive. Grande abraço para ele. Grande figura. Grande jornalista. Abração. É um modelo para todos nós. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. E foi repórter esportivo também. O chefe dele era Mendes Ribeiro. Não devia ser fácil. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos. Cabe tudo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações? 3596-1048. Plantão de vendas 98631-7709. Fale com o Fernando. Visite o site Madelomba Casa e Construção.com.br. Aí, Celso, você que está cheio de terreno vazio, enche de casinha e fatura com aluguel. Casas, olha aí, ó, casas maravilhosas. Madelomba e Construlomba, olha aí, ó, olha só. Olha aí, bonito, beleza, né? olha aí. Uma mais bonita que a outra. E você vai construir do tamanho que precisar. Aqui no litoral, na Grande Porto Alegre, alguns chalezinhos, né? Casas de madeira, pode ser financiamento direto. Enfim, tem para todas as necessidades. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Para não lhe passarem o cachorro. Esse é o que é o quente mesmo. Né? Cachorro Quente do R. Olha aqui, estão me passando cachorro. Tem cachorro que se vende bem, mas é um guaipeca. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. Fache.com.br. Tu acha que é falta de ética para concorrência? Eles é que não tem ética, se apresentam como concorrente, essa barbaridade, Ana. Cachorro Quente do R não tem concorrente, Não, mas deixar por isso. eu tô rindo é da imitação do Do Cláudio Cabral. Olha aqui. A imitação é que... Chegava 1h pouco da tarde para fazer meu programa de espera.
faço há 30 anos. É. Aí chegavam, Cláudio encostava o carro do lado do meu e já começava a reinar. Mas esse time muquirano, esse Celso Rotti agora já vai meter 5 volantes. Nem me lembro do Cláudio. Aí, como é que nós vamos ganhar esse jogo? Chegava reinando a 1h, o jogo era às 4. E como é que o Celso ia resistir? Pau e pau. Né? Eu lembro uma dele que ele falou assim, ó, esse Wayne Rooney é um badico falando inglês. Batico com grife. Celso, quem é o melhor time brasileiro? É o Palmeiras ou é o Grêmio quando completo? O Grêmio está com essa dificuldade agora, né? Com lesões e tal, aquelas competições agora, menos, né? Mas eu acho que o Grêmio jogou um. Não lembro agora se é o primeiro semestre, o final do primeiro semestre, início do segundo semestre, um futebol fantástico. Me ajude, vocês podem até me ajudar. Meio do ano, né? É meio do primeiro ano, semestre. sim. O primeiro semestre foi considerado o melhor time do país, um exemplo. Enquanto tinha o Arthur, antes da Copa. E todo Eu acho que tem que mundo proibir a olhando. Copa do Mundo. O Inter também, num ano desses aí, que antes da Copa estava esmirilhando. Mas é Não, culpa... mas o Inter em 2006, 2010 foi campeão da Libertadores. Pós-Copa. No ano da Copa, pelo amor de Deus. Não fez bem, o Celso aproveitou bem a Copa de 2010. Mas o problema é da Copa ou de vender os jogadores no meio do ano? É, também tem isso. É um conjunto de coisas, né? Mas, então, o Grêmio que jogou esse tipo de futebol, eu acho que era um Grêmio bem consistente. O Palmeiras melhorou muito pós-Felipe, né? O Palmeiras tem algumas partidas, algumas apresentações, inclusive essa aí contra o Paraná foi uma apresentação boa. Contra o Boca, por exemplo, tanto na Bombonera quanto em São Paulo, não foi boa. Foi completamente abaixo do que o Palmeiras Decepcionante. vinha fazendo. Então, não merecia realmente chegar na final, né? Então, mas pelos números, de novo, né? Pela estatística, pelos números e pelo que vem apresentando nesse momento, acho que é o Palmeiras. E o que chegou realmente a encantar e jogava um futebol ainda melhor do que esse Palmeiras vem jogando foi o Grêmio nesse momento. Mas depois disso não conseguiu mais, por várias razões. Celso, política entra no vestiário Mas ou não tem não entra? dúvida, entra Rasgando. facilmente, entra, porque 2008 entrou, eu acho né? interessante esse negócio se entra ou não entra, né? Claro que entra. O jogador de futebol, ele está informado sobre tudo e sobre todos. E agora com isso aqui? Isso aí Com o não é. tal do Instagram O hoje... computador é fantástico, isso aí é um computador, né? O que menos faz é a gente falar no telefone. O resto tudo Tudo aí. Então, o jogador sabe que tudo que está acontecendo entra facilmente. E atrapalha o jogador? Muito. Como também, eu sou muito criticado às vezes quando eu digo, olha, eu não vejo televisão, programa esportivo na televisão ou programas de rádio. Não dá, rapaz, porque se tu tem que tomar atitudes e decisões técnicas e profissionalmente falando... Não pode influenciar. Tu não pode estar escutando, tu pode de vez em quando ouvir alguma coisa, é óbvio que a gente não fica, ou ler, né? Alguma coisinha, alguma coisa assim, mas a gente não pode estar toda hora ouvindo, vendo e lendo, porque senão prejudica a atitude e a decisão que se toma. Tomar decisões tem algumas variáveis fundamentais, que são essencialmente técnicas. E o que acontece no dia a dia, ali, no treinamento, no ambiente de trabalho. As opiniões, a mídia, ela participa efetivamente, né, dentro da cabeça das pessoas, das decisões tomadas. Eu não estou falando só do futebol, estou falando de uma maneira geral. Você é amigo do D'Alessandro. Sou amigo dele, sim. Você acha que ele tem que continuar como titular? Eu acho que quem tem que achar isso é o treinador dele. Eu não tenho acompanhado o D'Alessandro agora, eu tenho visto nos jogos. Alguns jogos aí ele foi importante para o Internacional na volta dele, né? O D'Alessandro tem, como todos os outros jogadores com uma determinada idade, tem o problema de ter o mesmo ritmo. Mas ele ainda tem uma capacidade técnica, uma visão de jogo importante. O Internacional que tem que avaliar se ele tem que continuar ou não. Olha, que estamos falando que o Renato teria recusado 1.200.000 no Grêmio. Não acredito. Então é porque não quer ficar. Hã? Você recusou isso, é porque não quer ficar. O Celso pega por 600 daí. Olha, cara. Valeu. Às 19 horas tem mais. Obrigado, Celso. Nada. Aproveita o revigor.